E aí, gente, tudo bom? Será que vocês têm alguns minutinhos para me ouvir? Bom, hoje eu quero conversar com vocês um pouco sobre algo que, segundo a minha percepção, tem perdido espaço nos relacionamentos de uma maneira geral. Eu não quero falar apenas sobre uma perspectiva de dentro da igreja, não é isso. Eu acho que a conversa que a gente tem que ter aqui, ela tem que se abranger para todo tipo de relacionamento. Seja para as pessoas que se consideram cristãs, estão congregando, ou aqueles que não conhecem nenhum tipo de religião, nenhum segmento de crença, mas que mesmo assim, como toda pessoa, cultiva e mantém níveis de relacionamentos, maiores ou menores, ok? Esse assunto é o seguinte, é o perdão. A gente vai falar sobre o perdão durante essa semana e, graças a Deus, estamos retomando aí com esse projeto, que é um projeto que visa realmente edificar a nossa alma, trazer coisas que vão acrescentar muito ao nosso coração, à nossa mente, à nossa vida de um modo geral. E eu creio que para começar realmente essa retomada, esse tema ele é muito precioso. Bom, primeira coisa que eu queria ver assim mais ou menos com vocês. O conceito em si de perdão é algo muito nebuloso. E talvez o próprio perdão de maneira prática ele está sendo deixado de lado porque as pessoas não sabem exatamente o que é perdoar. Algumas pessoas dizem que perdoar é quando você olha para tal pessoa que te ofendeu, ou lembra-se dela, e você já não consegue mais sentir no seu coração aquela mágoa que há um tempo atrás lhe afligia. Ou seja, a pessoa, ela ofendeu você de alguma maneira, ela vacilou com você, ela para você, talvez ela tenha cometido uma traição, sabe, em qualquer nível de relacionamento. E aquilo gerou uma mágoa no teu coração, gerou uma ferida no seu coração. Então, para algumas pessoas, o perdão ele é justamente o momento em que você consegue lidar com aquela pessoa, estar em contato com aquela pessoa e aquela ofensa ela já não dói mais no seu coração. Tem outras definições também. Certa vez eu ouvi que o perdão ele está condicionado a um momento no qual as pessoas devam se sentir à vontade para perdoar. Bom, e dentre outras definições a gente vê que em sua maioria elas estão atreladas a sentimentos que permeiam ali naquele momento o coração de quem foi ofendido. Só que pelo que eu tenho entendido, segundo a palavra, que inevitavelmente é o meu guia, eu creio na palavra, o perdão ele não está condicionado às nossas emoções, aos nossos sentimentos necessariamente. O perdão ele está muito mais condicionado a não sei se um dever, mas uma vontade de tomar uma decisão. E essa vontade ela não é necessariamente passional. É uma vontade que está muito mais ligada ao conhecimento do que de fato é o perdão. Então, o perdão para mim, segundo o molde daquilo que eu vejo na palavra, e esse molde, ele está lá no livro de Mateus 6, justamente quando Jesus, ele trazendo um sermão, as pessoas que seguiam ele e outros curiosos que naquele momento se reuniram no famoso Sermão da Montanha, ele fala sobre o modelo de oração que todos nós conhecemos hoje como chamado Pai Nosso. Então, Jesus ele fala de algumas coisas muito importantes. Ele traz a esmola, ele traz o jejum e ele traz também a oração. Ele pega esses três temas e ele coloca como foco, centro da sua mensagem, da sua pregação naquele momento, dos seus ensinamentos, né? Só que é interessante que quando ele fala da oração, por fim, né? Quando ele vem falar da oração, ele confrontando os fariseus, ele fala assim: olha, você não precisa orar como os fariseus, que se colocam publicamente diante das pessoas para mostrar uma imagem daquilo que eles de fato não são. Minhas palavras, né? Adaptando o negócio. E aí ele começa a dizer para as pessoas como é que elas deveriam orar. Essa oração a gente conhece: Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E por aí vai. Ele traz alguns elementos nesse modelo de oração. Ele traz o elemento
de você exaltar o Senhor, ele traz um elemento de você pedir a Deus que Ele lhe dê o sustento diário, ou seja, não precisa ceder aquilo que você precisa, aquilo que lhe dê o sustento, aquilo que seja o suficiente para você. Ele traz o elemento da vontade de Deus sendo cumprida na vida da pessoa, ou seja, Deus sendo de fato Senhor da vida daquela pessoa. Então não é a minha vontade imposta sobre os meus problemas, o meu cotidiano, mas é a vontade de Deus, ou seja, o teu reino, venha o teu reino. Isso significa o anseio pela vontade de Deus sendo cumprida na nossa vida. E por fim, ele coloca o perdão. Só que dentre todos esses elementos, ele pega o perdão no final dessa passagem, no final desse evento, e ele foca no perdão. E ele fala do perdão de maneira bem contundente. E o que ele fala é o seguinte: porque verdadeiramente, se vocês não perdoarem as pessoas que te ofendem, o Pai que está no céu não perdoará a vós. Isso é muito, muito sério. E como eu falei aqui no início desse vídeo, a gente tem visto, pelo menos eu tenho essa percepção, que o perdão ele tem sido pouco praticado nas relações do modo geral. Quando a gente não perdoa, a gente causa uma série de consequências para o nosso coração e para a nossa vida de uma maneira mais abrangente. Eu posso citar algumas coisas aqui. Inclusive, estudos científicos comprovam que a mágoa ela é capaz de trazer para o nosso organismo, por exemplo, problema de pressão, úlceras e por aí vai. Então o negócio é muito sério. Mas falando do ponto de vista espiritual, até hoje, com exceção da prática contínua do pecado, eu nunca vi nada que o homem pudesse fazer que o tirasse da graça de Deus. Eu não sei se vocês vão compreender completamente isso que eu estou dizendo agora, mas assim, se você crê em Jesus Cristo, é nisso que eu creio, e você passa a crer nele como seu único suficiente Salvador, você começa a entrar, você entra debaixo da graça de Deus. A graça que é o favor imerecido, a salvação que vem sem que você precise fazer algo a não ser crer e dispor a sua vida para ser transformada pelo Senhor, através da figura de Jesus. E o que pode te tirar da graça, segundo o que eu estudei, o que eu tenho estudado e aquilo que eu creio, é justamente a prática contínua do pecado e, pelo que eu vejo na palavra, a falta de perdão. A palavra fala que o salário do pecado é a morte. E a palavra fala também justamente nessa passagem de Mateus 6, que se a gente não perdoa aqueles que nos ofendem, o Pai que está no céu não nos perdoará. Uma relação simples de causa e consequência. Você entende, por tabela, que se o salário do pecado é a morte, e se eu só sou livre do jugo da morte através da figura do Senhor Jesus, através da graça de Deus, no momento em que eu não sou perdoado, decorrente à minha falta de perdão, eu saio de debaixo da graça de Deus. E isso é muito sério. Deus nos livre de sair de debaixo da sua graça, do seu descanso. Mas é interessante que, para finalizar aqui a nossa conversa, eu aprendi nos últimos 2 anos que o perdão ele é algo que está condicionado realmente ao nosso poder de decisão. Então, é claro que eu já fui ofendido muitas vezes na minha vida, eu já tive problemas com pessoas que mantinham relações comigo, nos mais variados níveis, e na prática e conhecendo a palavra e ouvindo o Espírito Santo, eu aprendi que eu não precisava sentir a vontade, que eu não precisava esquecer das ofensas para perdoar. Eu tinha que decidir perdoar. E eu aprendi isso porque eu entendi que o perdão não é e nunca vai ser um elemento humano. O perdão ele é tipicamente um elemento divino. A nossa natureza ela é pecaminosa, mas quando a gente se permite ser usado pelo Espírito Santo, ele agrega no nosso coração coisas que são dele, que vêm do céu. O perdão é uma dessas coisas, inerente à santidade, inerente ao Senhor. Decidir perdoar é virar para Cristo e dizer assim: Senhor,
Eu não consigo perdoar aquela pessoa por mim mesmo, porque a minha natureza não permite. E o meu coração está muito ferido. Mas eu creio que o Senhor pode gerar em meu coração um amor. E eu posso, dessa maneira, perdoar de fato aquela pessoa. Para perdoar alguém verdadeiramente, genuinamente, é necessário que a gente peça ajuda a Deus. E é essa decisão a qual eu falo. A decisão de dispor o nosso coração e as nossas mágoas diante de Cristo. Ele sim é que vai nos fazer perdoar as pessoas. Então, quando nós perdoamos as pessoas, nós estamos debaixo da graça de Deus. E a raiz da falta do perdão é o orgulho. Porque se não queremos dispor a nossa vontade ao Senhor, é porque estamos dizendo a Ele: Senhor, eu posso cuidar do meu coração e eu dirijo a minha vida da maneira como eu quero. Bom, eu acho que é isso que eu tinha para falar para vocês. Talvez muitos elementos aí truncados. Tem muita coisa legal para falar sobre esse tema, mas ao longo da semana a gente vai ter mais vídeo e eu espero que você possa ser edificado e tenha já sido edificado por isso aqui que a gente começou, por essa palavra. E que no nome de Jesus você seja abençoado. Que sua semana seja uma semana de graça, tá certo? Um abraço. Meu nome é Júlio César, tamo junto aí, Minutos com Deus. Se você gostou desse vídeo, curte e compartilha. Além disso, inscreva-se no nosso canal, porque dessa maneira você vai acompanhar as novidades e os próximos vídeos que vão sair essa semana e ao longo desse mês. Os assuntos dos vídeos eles já foram sorteados e a gente preparou um conteúdo especial para poder edificar a sua vida, tá bom? Deus abençoe vocês, um forte abraço.